Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Juraci Terezinha da Silva Moraes. O meu testemunho é que eu disse que ia gravar um hino, o hino de louvor. O testemunho no outro vídeo. O meu testemunho, eu vou primeiro dar o testemunho e depois o hino. O testemunho que já uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu era muito adoentada, como diz, né? Tinha muitas enfermidades e lá naquele tempo eu morava em Porto Alegre e tinha uma irmã que me procurava e dizia, o nome dela é Maria, a Juraci, ela dizia, Jesus tem um propósito na tua vida, um grande propósito, ele tem um projeto para ti. Eu olhava para aquela irmã e dizia para o meu esposo, quando chegava do serviço, teve uma irmã aqui com uma Bíblia e diz que Jesus tem um projeto, um propósito na minha vida, que se eu seguisse Jesus que ela tem, que ela segue, ele vai me curar. Naquela época eu, né, como sempre, né, descrente, né, eu era católica, apostólica, romana, como eu dizia, né, eu cria nos deuses de Baal, né, naquela época, que eu fui criada assim. Mas eu indo, e daí ela insistia, vinha na minha casa uma vez no mês, 2 vezes, sempre falando desse Jesus para mim. Chegou um dia, eu disse para o meu esposo, junto com uma comadre minha que batizou meu filho mais novo, Jean, vou junto com a Beatriz nessa igreja. Vou ver então esse Jesus que ela prega, que ela fala, vou lá. E indo nessa igreja, e lá eles pregando lá a palavra, e foi chamada uma irmã para cantar um hino de louvor. Desde aquele primeiro dia, quando eu vi esse hino de louvor, é o 526, grandioso és tu, Senhor. Nesse hino ali, o Espírito Santo falou muito comigo. Eu chorava, as lágrimas caíam, e eu não sabia nem porquê. Eu não sabia, naquela época eu não entendia as coisas de Deus, eu não sabia. Aquela senhora que vinha na minha casa dizia que Deus tinha um projeto, um propósito na minha vida. Eu dizia, esse Jesus que ela fala, será que é assim mesmo? E fui. E quando Deus usou aquela irmã para cantar esse 526, grandioso és tu, Senhor, ali eu entendi. Eu disse, agora eu vou aceitar esse Jesus dos crentes. Agora eu vou ver mesmo esse Jesus, a palavra dele, né? Que nos salva, nos cura, nos liberta. E comecei a ir naquela igreja. Mas aí não é a igreja que nos salva assim, irmãos e irmãs. Que nos salva assim é a fé e a palavra do Senhor. Que a palavra é eficaz, né? É viva e eficaz. E ela não volta vazia. Se Deus falou, te prometeu, ele vai cumprir. No tempo dele, ele vai cumprir. E ali eu comecei a ir aos cultos, indo. E chegou um tempo, daí eu parei de ir nos cultos. Teve um presbítero que falou algo lá. E eu, como eu estava lendo a Bíblia, eu digo, mas Senhor, para nós receber a bênção, nós precisamos vender algo da casa, coisa da casa para, né, pagar o voto, isso e aquilo. Eu digo, não é assim que Deus fala, que eu estou entendendo na Bíblia. Daí eu parei de ir naquela igreja, mas Deus tinha um propósito na vida que não era lá. Daí foi o meu irmão Leonelo ali do Cairu, Travesseiro, do interior, nas terras dos meus pais, que agora são falecidos, faleceram há pouco tempo. Ali o meu irmão me chamou para mim ajudar a cuidar do meu pai, que depois veio a falecer, né? E Deus ali fazendo a obra, trabalhando, né? Ali o meu esposo bebia, o meu esposo, né? E Deus fazendo a obra, né? Em mim, em meu esposo, na minha família. De repente, nós saímos lá do interior, das terras dos meus pais. Deus, né, teve um grande propósito na nossa vida, trouxe de lá para a cidade grande, em Arroio do Meio. Digo cidade grande, na maneira de dizer, porque o interior, na roça, para Arroio do Meio é uma cidade grande, né? E ali eu comecei na igreja, Assembleia Pentecostal Unida do Brasil, e indo nos médicos, e até em Porto Alegre, vinha. E lá, indo os médicos, eles descobriram que eu tinha um problema muito grave na coluna e problema de rins. E aqueles médicos, veio uma equipe médica de 3 e disse para o meu esposo, a sua esposa só tem um rim, já está machucado, o outro não tem mais. Tá só os nervinhos.
Daí ele pegou e disse, vai para o hemodiálise ou para o transplante de rins. Daí veio uma senhora, uma irmã da igreja na minha casa, aqui em Arroio do Meio, a Janara, a irmã Janara. E falou também desse Jesus que tinha uma igreja que ela estava indo. E disse, eu já entendi, porque lá em Porto Alegre eu já tava indo naquela igreja, né? Eu digo, eu vou à igreja do meu esposo. Disse, tu quer ir? Tu vai, mas eu não vou. E daí eu comecei a ir com ela, a pé mesmo. E indo nos médicos. Indo nos médicos e cada vez mais doente, e tudo quanto é enfermidade, sabe? Parecia tudo quanto é enfermidade. Desmaiava, tinha labirintite, problema de coração, problema de coluna, problema de rins, pressão alta, só não tinha diabetes. Tudo que é enfermidade no corpo, bem dizer, a gente dizia, eu tinha, né? E a alma também ferida, muito ferida. Mas eu comecei nessa igreja, a pé mesmo, com a irmã Janara, e ali Deus começou a falar comigo na palavra, falar comigo, e eu comecei a fazer propósito, fazendo propósito com Deus, e comecemos a ir à igreja às quinta-feiras, pelas causas impossíveis, eu buscando a Deus. Chegou um dia, meu esposo disse assim, me dá a tua receita que eu vou lá buscar os medicamentos, que cada 3 meses tu tem que pegar os medicamentos. Eles davam a receita para 3 em 3 meses. E eu fui, estava no tanque lavando roupa, eu fui e disse assim, mas como? Meus remédios, a receita tá ali em cima da geladeira, num pacote de remédio ali, tá ali a minha receita. Meu esposo foi lá para pegar a receita e voltou com o pacote de remédio na mão, que era um saco de remédio. Um saco, não era um pacotinho, era um saquinho de remédio mesmo, tudo quanto é medicamento. Até para depressão eu tinha. Ali, ele voltou com aquele pacote e disse assim para mim no tanque, mas por que eu vou buscar remédio? Tu não tomou nada que tem aqui e tu pegou a 3. Eu disse, Jesus, esqueci de tomar os remédios. O que quer dizer isso, irmãos? Olha, meus irmãos, Jesus tinha me curado, que eu nem lembrei mais de tomar remédio nenhum. Para a honra e glória do Senhor. Que o nome dele cresça e o meu desapareça. Esse é o meu testemunho que eu estou dando para vocês. E até hoje, aquele médico, como diz aquele hino, o médico errou. Né? O homem dizia que eu vinha a óbito em seguida por causa do problema de coluna, com os rins, um atacava o outro, quando atacava os rins, atacava a coluna, atacava os rins, mais as outras enfermidades. E ali eu comecei a fazer, né, propósito na igreja, e a igreja, daí comecei os domingos, daí quando tinha circulação, ia circulação, daí eu cheguei a ser diaconisa, fui para a porta, né? E Deus fez uma grande obra na minha vida e está fazendo na minha família também. É esse meu testemunho para a honra e glória do Senhor. E o hino que eu falei para vocês no próximo, o outro vídeo que eu fiz, é o hino de louvor, que é o 526, Grandioso és tu, Senhor. Os irmãos conhecem. Se ninguém sabe onde é que se encontra, é na harpa 526. Paz do Senhor, que Deus abençoe vocês todos, em nome de Jesus. Em nome que Deus alcança o propósito do cada um que tem no seu coração, que Deus também tem um propósito na vida de vocês e da sua família. Eu creio. E o salmo, para mim, esse salmo fala muito comigo também. É 2 salmos, o 91 e o salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva para os pastos verdejantes e para as águas tranquilas. Paz do Senhor, irmãos, que fica com Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.